Padre Walter Van Cruz é um importante intelectual católico que atua na Arquidiocese de Aracaju. Ele dirige atualmente o Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, que é um importante estabelecimento de ensino mantido pela Igreja Católica na cidade de Aracaju, e é um intelectual que teve formação em Roma e em outros centros formadores importantes do catolicismo e que já exerceu, dentro da estrutura da Igreja Católica no estado de Sergipe, importantes funções. Membro do Rotary Club de Aracaju Norte, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele fez uma conferência falando sobre os movimentos femininos que buscaram a liberdade da mulher e as lideranças femininas que, no passado e no presente, lutam em defesa do direito à vida, em defesa da afirmação feminina. Vamos ouvir a conferência do Padre Walter Van Cruz. Inicialmente, meus queridos e minhas queridas, gostaria de dizer que a luta das mulheres por melhores condições de vida e de trabalho começou a partir do final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Lembremos-nos que naquele período a jornada de trabalho de 15 horas diárias eram realmente sufocantes, com baixos salários, com discriminação das mulheres, que naquela época, infelizmente ainda hoje, continua ganhando menos que os homens. Naquela época era muito mais escandaloso. De acordo com os registros históricos, o primeiro Dia das Mulheres foi celebrado nos Estados Unidos em 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. Em agosto de 1910, a jornalista e política feminista Clara Zetkin propôs a realização anual de uma jornada pela igualdade de direito das mulheres sem uma data específica, mas foi uma proposição que ela fez. Vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Um deles foi o incêndio em uma fábrica de camisas em Nova York, ocorrido em 25 de março de 1911, que vitimou 146 pessoas, dentre elas 129 mulheres. Isso porque, como era um subtrabalho e o prédio em péssima condição, a maioria das pessoas que ali trabalhavam eram mulheres, por isso o maior número de vítimas. O verdadeiro 8 de março surgiu com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, que aconteceu em 8 de março de 1917, ou seja, praticamente durante a Primeira Guerra Mundial. A manifestação, que contou com mais de 90 mil russas, ficou conhecido como Pão e Paz, porque esse era o lema que elas levaram para as ruas e a conhecimento de toda a sociedade, Pão e Paz, sendo este marco social depois acolhido como Dia Internacional da Mulher em 1921. Também, nas primeiras décadas do século, as mulheres começaram a lutar pelos direitos ao voto e à participação política. Apesar disso, por muito tempo, a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista dos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1975. Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades e tornar a sociedade mais participativa e mais igualitária. Então, no primeiro momento, eu quis trazer apenas umas pinceladas históricas para que a gente entenda
por que desse dia 8 de março. No segundo momento, exatamente, eu gostaria de trazer essa mensagem do Papa João Paulo II, que ele dirigiu a todas as mulheres na Praça de São Pedro em 1995 e também para as mulheres do mundo inteiro, na sua bênção Urbi et Orbis, ou seja, para Roma e para o mundo. Disse, naquela época, João Paulo II, obrigado a ti, mulher mãe, que te fazes ventre na alegria e no sofrimento de uma experiência única, que te tornas o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que te fazes guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. Obrigado a ti, mulher esposa, que unes irrevogavelmente o teu destino ao de um homem, numa relação de recíproco dom, a serviço da comunhão da vida. Obrigado a ti, mulher filha, mulher irmã, que levas ao núcleo da família a vida social, a tua sensibilidade, a tua intuição, a tua generosidade e a tua constância. Obrigado a ti, mulher trabalhadora, empenhada na vida social, na vida econômica, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento, e a uma concepção de vida sempre aberta ao sentido do mistério. Obrigado a ti, mulher consagrada, que é exemplo da maior de todas as mulheres, a mãe de Jesus, te abres com docilidade e fidelidade ao amor de Deus, ajudando a Igreja e a humanidade inteira a viver para com Deus uma resposta esponsal, que exprime a comunhão que ele quer estabelecer com a sua criatura. Obrigado a ti, mulher, pelo simples fato de seres mulher, com a percepção que é própria da tua feminilidade, enriqueces a compreensão do mundo e contribuis para a verdadeira e plena realização da vida humana. Parabéns a você, mulher. Então, uma mensagem lindíssima do Papa João Paulo II, que, na época, eu escutei, eu disse, vou trazer à tona essa mensagem, porque ela é uma mensagem belíssima, dirigida de modo especial ao coração das nossas mulheres. E no terceiro momento, e último, eu gostaria de pedir licença para trazer para a nossa homenagem algumas mulheres. A primeira mulher que eu gostaria de trazer é exatamente Maria, a mãe de Jesus. Diz a Escritura que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, sob o olhar da sua mãe, que o acompanhou desde o ventre materno. Imagino a emoção, o carinho e o amor e o zelo, o cuidado de Maria, com aquela joia rara em suas mãos, como todas as mães, quando dão à luz aos seus filhos. Mel Gibson, naquele filme As Últimas Horas de Cristo, ele apresenta um quadro lindo, exatamente da figura de Maria Mãe. Quando Maria consegue romper a multidão que grita, que esbraveja, que xinga, aos empurrões, levando Jesus para o Gólgota, ela, em meio à multidão, vê o filho com a cruz às costas e vê o filho que tomba e cai por terra. E a imagem que Mel Gibson desenha no fundo é a imagem da mente de Maria que se lança num passado, num feedback, para lembrar o seu filhinho Jesus pequeno aprendendo a caminhar, quando ele tropeça e cai, e ela corre
e o ampara e o tem nos braços. Então, é uma imagem de fundo que Mel Gibson coloca diante da queda de Jesus com a cruz, que é o olhar da mãe, que para a mãe o filho nunca cresce, é sempre criança, está sempre no colo, está sempre nos braços. E não é à toa que quando o corpo de Jesus foi descido da cruz, quem foi que o tomou nos braços? A mãe, Maria. Um corpo desfalecido, mas um corpo que ela sempre amou, que ela sempre cuidou, que ela sempre zelou. Então, a figura de Maria como mãe, como mulher, como esposa. Depois eu gostaria de pedir licença para trazer, mais recentemente, eu gostaria de trazer a nossa imagem, a imagem de uma mulher que abriu mão da possibilidade de ter uma família nuclear. Abriu mão de ter o seu sonho de mulher, de construir a sua família, de ter a sua casa, o seu apartamento, de ter a sua vida, o seu trabalho, e decidiu se consagrar, decidiu ser uma freira. Eu gostaria de, nesse momento, trazer à memória a mulher Dulce, mais conhecida como Irmã Dulce. Uma mulher que se lançou num zelo e num cuidado e tratava como seus filhos os pobres, os marginalizados, os doentes, e lutava com unhas e dentes para tentar resgatar aqueles que eram considerados perdidos pela sociedade, marginalizados, porque num coração de mãe que ama, nunca ninguém está perdido. Há sempre a possibilidade do resgate, porque se a lei pune, o amor salva, o amor resgata. E assim, aquela mulher que se lançou nas palafitas dos alagados da Bahia, que saiu como um grande coração de mulher, tentando socorrer a tantas pessoas empobrecidas, marginalizadas, nos dá o exemplo da força e do poder que tem uma mulher quando ama. E gostaria de trazer também para a nossa memória uma mulher médica, mãe de 6 filhos, que, apesar e não obstante 6 filhos para criar, a sua vocação de médica, ela teve ainda a grandeza de pensar nas crianças empobrecidas, nas crianças desnutridas e criar a pastoral da criança para salvar a tantas crianças que morriam por desnutrição, criando um verdadeiro exército de 160 mil mulheres que se espalharam por 3.500 cidades do Brasil, pesando, alimentando, levando soro caseiro, procurando acompanhar as famílias para salvar aquelas crianças. Estou falando de Zilda Arnes, que no seu afeto e no seu amor de mãe nuclear de 6 filhos, mas mãe de tantas crianças e tantas pessoas que ela assistiu através da Pastoral da Criança, levando essa pastoral à África, a tantos outros países. Infelizmente, no dia 12 de janeiro de 2010, enquanto no Haiti levava-se seu coração de mãe, foi vítima daquele terremoto que levou a tantas mães e a tantas pessoas consigo. Ela, por 3 vezes, foi indicada como Prêmio Nobel da Paz. Isso mostra como uma mãe de 6 filhos, mulher, esposa, ainda tinha espaço suficiente no seu coração para se alargar, colocando no seu coração o mundo inteiro. E como se não bastasse, ainda foi a fundadora da Pastoral dos Idosos, quando todo mundo, nessa concepção hoje egoísta, despreza os mais velhos, ela via exatamente nos idosos, nos mais velhos, a sabedoria e a riqueza que poderia muito contribuir para a saúde do mundo, e criou a Pastoral dos Idosos. E gostaria de trazer mais próximo a nós, já que, através do Rotary, temos, nesse momento, trabalhado para que mais mulheres venham florescer o nosso jardim,
a possibilidade da indicação da presidente de Rotary Internacional, Jennifer Jones, para o ano rotário de 2022-2023. E gostaria de trazer de modo especial para o nosso clube que no ano rotário de 2013 e 2014 teve em Noêmia a sua primeira presidente mulher. Teve em Zênia a sua segunda presidente mulher. E eu gostaria de, parabenizando a todas vocês mulheres, parabenizar o Rotary esse ano na figura da mulher que é Esther, porque em pouco tempo, materialmente falando, que está conosco, tem mostrado a largueza, a grandeza do seu coração, tem mostrado os seus conhecimentos e a sua sabedoria colocada a serviço de todos, para que o mundo seja melhor e que o nosso clube seja melhor, trazendo mais mulheres, para que esse jardim não fique com as flores murchas, mas com as flores cada vez mais belas, transbordantes, pimpantes, perfumadas. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês, mulheres. Vocês têm um papel fundamental na sociedade. Eu fico imaginando que no mundo hoje existe 49% de homens e 51% de mulheres. E como se não bastasse, nós, os outros 49%, fomos gerados, criados e educados por vocês. Então, temos que agradecer e colocar sempre esse coração em gratidão, em oferta, pela beleza e a grandeza que vocês representam como mulher, esposa, mãe, como essas graças e esses dons de Deus para o mundo. E, por último, quero agradecer à mulher, minha mãe, a mulher que teve 11 filhos, que no 10º filho pensou que fosse o último. E 10 anos depois que teve o seu 10º filho, aos 43 anos de idade, sentiu um incômodo. Foi ao médico. E o incômodo era o seu filho último, o seu filho caçula, eu, o 11º. E que ouviu do médico, a senhora tem 43 anos, e isso há 57 anos atrás, 10 filhos, já tem 43 anos. A senhora está com um parto de risco. É muito perigoso levar avante essa gravidez. Ela não voltou mais ao médico. E eu nasci em casa. E o meu médico foi a vizinha, Dona Helena, a minha parteira, que me ajudou e ajudou minha mãe a me trazer ao mundo. Numa segunda-feira, 12:30, na cozinha da minha casa, assistido por 2 mulheres, minha mãe que me gerava e a vizinha que me amparava. Obrigado a vocês.